Cartas de Cristo, Carta 6, leitura comentada por José Cardoso. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona como o faz e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender que a natureza e a qualidade da consciência universal são alegria radiante, realização, felicidade. Isso é o que eu chamei de o reino dos céus dentro de você, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor da sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo de sua alma. Esse anseio constante, essa recordação inata e inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia é o que impulsiona o ego, através da psique, a manipular o ambiente em seu favor. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao seu estado original de glorioso êxtase, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar a alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do pensamento e do sentimento, como mais e mais daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mais amigos, casas, carros, roupas, etc. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação, talvez uma exibição perante os vizinhos para enaltecer a felicidade. Abre parêntese, marca-se um ponto e tem-se um ponto mais de satisfação, fecha parênteses. E logo a novidade passa, a nova posse se torna trivial, os sentidos se acalmam novamente, em equilíbrio e começa o cansaço mental. A rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado, para proporcionar excitação e prazer. E assim, a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, malnutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais. Mas o que é que meu eu mais profundo está desejando? Você se pergunta em desespero. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte do seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me fez sentir bem antes, e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu ser, um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana. O vazio começa a diminuir. Se, de fato, tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem e um sentido de contentamento constante. Através das experiências e intervenções milagrosas ou das atividades da consciência divina em sua vida diária, a consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso tenho dito, não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Entretanto, não é somente por desejar mais posses que sua alma se encontra presa em sua morada secreta. O ego também utiliza o impulso emocional magnético de repelir, rejeitar, para assegurar sua individualidade, privacidade e segurança.
Esse impulso assume diversas formas projetadas para dar uma sensação de superioridade ou elitismo, que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que tenham menor posição social que você. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável, mesmo nas igrejas. A verdade é, quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem seja. Quem sabe, agora, você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade, por meio do ego, formou a grande cápsula dos impulsos físicos que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como sua personalidade humana. Uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos, ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com a sua alma. Seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio do seu ego, estendendo seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe está por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Este é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino e, em seguida, prosseguir através de uma contínua purificação do impulso do ego, até o retorno a esse estado celestial onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. E como se deu a criação da individualidade? Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu o impulso da vontade criativa do impulso dos propósitos amorosos, os quais se separam e se fizeram ativos na criação como Pai inteligência, Mãe amor, vistos como eletricidade, magnetismo ligação repulsão, que é igual à vida, reunidos em equilíbrio com consciência divina, vida. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria imponderável, na realidade é mente-atividade, trabalhando sempre em conjunto com o emocional magnético, ligação-repulsão, também conhecido como atração-ligação. Pai inteligência, que é a eletricidade física, e a mãe amor, que é o físico magnético, ligação-rejeição. Juntos produziram um filho, o ego. Este impulso de individualidade nasceu e tomou forma consistente e inalterável dentro das energias da criação, para assegurar que as várias forças elétricas expressas como prótons e elétrons e o resto do grupo de partículas descobertas com excitação pela ciência não escapassem voando ininterruptamente em um distante estado sem forma, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso magnético ligação-rejeição da Mãe Amor, para chegar à manifestação de uma forma. A ciência talvez conteste os parágrafos anteriores, uma vez que ela tem se esforçado bastante para descrever os vários processos de ligação, aplicando diversos termos às energias de ligação. A ciência é bem-vinda para nomear as energias de ligação ou atração, com a terminologia que desejar. Porém, permanece o fato de que essas energias tomaram forma do grandioso e primordial impulso da Mãe Amor, cuja função primordial de consciência é a de dar forma à individualidade. O impulso do Pai, vida inteligente, fornece o ímpeto elétrico para a criação. O impulso da Mãe Propósito Amor proporciona a ligação para reter o ímpeto elétrico e colocá-lo sob controle na individualidade. O impulso da Mãe Propósito Amor proporciona também o impulso repulsão-rejeição
para assegurar a sobrevivência da individualidade. Este é o processo da criação. A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora, ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida neles mesmos. A mente humana somente pode observar o que foi criado. Não se pode entrar nos processos íntimos da criação, ocultos na matéria e nos campos mais básicos de energia. A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X, a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco seu estilo de vida, sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. O que você precisa saber, e o que vim expressamente explicar, é como escapar do impulso egoísta, possessivo protetor, que foi dado a você pelo ego, para assegurar sua individualidade e sobrevivência, e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Esta é a razão pela qual vim originalmente à Terra, e por que venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você, ajudar sua alma a emergir dos confins do seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência Pai-Mãe, que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego possuir o ímpeto elétrico da atividade e criatividade e os impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição, o que quer que nasça do impulso do ego, através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física eletromagnética, que reproduzirá formas de vida idênticas, que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou das doenças. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, digo, se você não gosta do seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as suas condições de existência, exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como pobreza, saúde precária e vícios, imobilizado pelo mundo desmoralizante e exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida como nunca o fez antes, tomando o controle de seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que são o molde de suas experiências futuras. Pois você é como um ceramista que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para o seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria a sua vida e cada condição relacionada a ela. Você, sozinho, molda a sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos, você pode mudar seu futuro pessoal.
Se levar em conta minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar este conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que eu estou tentando ensinar a você. Não pense que estas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender. Passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar a felicidade. Creia-me, não há verdade nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque minhas palavras descrevem a verdade universal da existência e da vida, com a qual você está atualmente construindo ou destruindo sua vida. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você mesmo até descobrir por que e como criou condições negativas e destrutivas no passado. Tudo o que você vive neste momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações no passado, de modo que não se ressinta com as circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato. Leia estas cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado, entre parênteses, em sua ignorância, para estragar a sua vida. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência. Talvez você se pergunte: por que devo purificar a minha consciência? Eu digo: você nunca semeará um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar o maquinário para aplainá-la e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. É a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente de seu conhecimento, força e vontade humanas. Você fica limitado em tudo o que faz e, inconscientemente, você cria as circunstâncias que limitarão a colheita de seus esforços. No momento em que você perceber de onde realmente veio, busque o poder sobre o qual pode se apoiar para que possa realizar todas as coisas em sua vida. E tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas. E assim, purificando o solo de sua consciência, atrairá o poder, que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Poderíamos dizer que o poder é seu fertilizante, porém, isto seria totalmente impreciso e falso. O fertilizante é um alimento químico inanimado para as plantas, enquanto que o poder que você pode extrair através da meditação diária é a vida que irá revigorar todo o seu ser, sua vida e mesmo as suas plantas, os tijolos de sua casa e suas instalações, muito além do que você acredita hoje. As pessoas que empregam toda a sua força de vontade para viver esta verdade, veem os frutos inegáveis em suas vidas e, ao vê-los, sua fé e determinação aumentam. Assim, entram em um círculo de bênçãos e ficam surpresas ao constatar que outras pessoas possam resistir a esta verdade e que escolhem ficar fora da harmonia terrena e espiritual na qual é possível viver. Se você estiver preparado para ouvir, ponderar e para meditar nas páginas seguintes, começará a compreender o que esteve oculto desde o início da criação. Dando início então aos comentários desse trecho de hoje, é interessante esse trecho que Jesus deixa um pouco mais explícito, um pouco mais claro, qual a intenção real do ego. Por que ele existe, para que ele existe e por que, afinal de contas, nós recebemos esse ego. A gente vê que o ego por si só, ele
não é nada negativo, não é? Eu falo esse ego purificado, esse impulso purificado, porque apesar dele estando desequilibrado, faz com que a gente acredite que a nossa felicidade pode ser encontrada no exterior, e isso faz com que a gente fique nessa busca incansável de ter mais, mais e mais e mais, fazendo com que a gente chegue no momento da nossa vida onde toda essa busca cansativa, depois até, de muitas vezes acumular coisas, bens, situações, passar por diversos relacionamentos, a gente acaba percebendo que nada disso ainda foi suficiente para tapar essa sensação de vazio, que no final das contas, essa busca, se uma pessoa se aprofunda nessa busca e tenta entender de onde está vindo esse anseio insaciável de conquistar as coisas, vai perceber que esse impulso só faz com que a gente desperte para esse chamamento da alma, faz com que a gente perceba que nada na nossa realidade vai trazer essa completude que a alma está buscando, que a alma está apresentando para nós. Então, mesmo que inicialmente esse impulso de querer a felicidade através do mundo material, através desse mundo exterior, seja infrutífero e muitas vezes desgastante para nós, ele também se faz necessário num caminhar, num progresso espiritual. Porque no momento em que a gente percebe que nada ao nosso redor está suprindo esse vazio, a gente começa a se interiorizar e se perguntar do porquê que ainda a gente não alcançou essa sensação de felicidade, de plenitude, mesmo conquistando as coisas materiais. E isso me fez lembrar uma frase do Osho, onde ele diz mais ou menos assim, que quanto mais rápido uma pessoa se desilude com o mundo, é melhor, porque aí ela começa a se voltar para dentro. Não é exatamente essa frase, mas fala basicamente isso. E é exatamente isso, não é? Esse impulso do ego de querer felicidade, de buscar a todo custo essa felicidade, nada mais é do que esse anseio da alma que está sendo externalizado por esse impulso de ligação e rejeição que o ego apresenta, que faz com que a gente, em algum momento da nossa vida, se volte para essa interiorização, né? Se volte para essa percepção interna de que tudo que a gente precisa, de que essa felicidade vai ser conquistada quando a gente se voltar para dentro de nós e buscar esse reino dos céus que está dentro de nós. E aí a gente começa num processo de entender, através dessa autorresponsabilidade de que a nossa vida é um reflexo expresso da nossa consciência, da nossa mente, dos nossos condicionamentos, a gente começa a rever essas informações que existem na nossa mente para entender por que a nossa vida foi criada até aqui dessa forma. Por que a minha vida está nesse nível de desagrado, de insatisfação? Por que as coisas não estão dando certo na minha vida? E muitos outros questionamentos que a gente começa a se fazer quando a gente assume essa responsabilidade, reconhecendo que a minha realidade manifestada é um reflexo dos meus pensamentos, das minhas emoções e das minhas intenções e ações do passado. E nessa busca de entender o porquê e como que a realidade foi manifestada dessa forma, a gente vai conhecendo os nossos padrões mentais, as crenças que a gente carregava e vai transmutando tudo isso, para que a gente chegue cada vez mais perto dessa força interior, dessa inteligência interior, e aí a gente consiga manifestar de um nível espiritual, de um nível vibratório muito mais elevado do que esse conhecimento limitado que a mente humana possui. E isso também me fez lembrar uma outra frase de um outro mestre, do Krishnamurti, onde ele diz, mais ou menos também, eu não lembro exatamente como é a frase, mas ele diz basicamente que não se pode conhecer Deus sem conhecer a sua própria mente.
E nisso a gente vê que o conhecimento da verdade se passa pelo conhecimento das informações que estão presentes na sua mente. Quanto mais a gente purifica, ressignifica essas crenças que a gente carrega, mais puro fica esse canal. E aí a gente tem total acesso, total liberdade para se conectar com essa energia que já existe dentro de nós, que só está encoberto por esses impulsos de ligação e rejeição que são formados por conta dessas crenças que a gente carrega, que a gente aprendeu no decorrer da vida. Então, quanto mais a gente purifica nossa mente, mais perto dessa verdade, dessa plenitude interior, dessa completude interior, a gente chega. E quanto mais a gente chega perto dessa fonte, a gente percebe que o mundo exterior, por mais que esteja desabando, você mantém a fonte da sua alegria dentro de você. Porque você está em completa conexão com a fonte de tudo que é. E isso é a realização que o ego tanto busca, exteriorizando na busca aí de conquistas materiais. Então, no final de tudo, esse caminho espiritual se resume a purificar a nossa mente, purificar esses condicionamentos, purificar esses impulsos, para que a gente chegue aí no entendimento real das informações que existem na nossa mente, para que, a partir dessa consciência, transmute tudo aquilo que não está de acordo com a fonte da alegria, essa completude, essa espontaneidade, essa alegria que é natural, que é inata nossa.